Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Poços de Caldas completou 140 anos de vida em novembro passado. Redundante proclamar as belezas desta ainda jovem estância, expressões da natureza nas matas que nos rodeiam, nas fontes naturais e sulfurosas que suavizam a existência. Mas importante é ver a cidade com veracidade. Ir além da embalagem e pensar no conteúdo. Ver a cidade com olhos críticos de quem percebe o desenvolvimento, mas que se preocupa como isto irá afetar a sustentabilidade e a qualidade de vida já tão propagada dos seus privilegiados moradores. Voltamos novamente ao exercício do fazer político, que vai além de votar ou ser votado. Votar não é dar procuração irrestrita para que o prefeito, vereador, deputado ou presidente façam o que bem entende. É necessário ter amor exigente e fiscalizar, cobrar e exigir respostas às demandas da comunidade. É ver o lixo que depositamos nas ruas sem perder a noção de que são geradas mais de 120 toneladas de resíduos no município. E perguntar, quando teremos uma usina de tratamento de lixo em acordo com as leis ambientais e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos? É ver o crescimento crescente das indústrias e empresas e questionar, teremos daqui a 10, 20 anos água e energia elétrica para sustentar este avanço? O que estamos fazendo hoje para que esta estrutura seja suficiente? O plano diretor, que precisa ser revisto, está sendo a bússola a nos orientar ou estamos sendo reativos e improvisando demais? É ver o crescente número de veículos e indagar. Quando teremos um planejamento macro de mobilidade urbana? Que estudos estão sendo feitos atualmente para que o transporte coletivo seja realmente prioritário? Quando teremos ações efetivas para se reduzir a mortalidade no trânsito, principalmente no que se refere a acidentes envolvendo motocicletas? É ver o turismo como verdadeira essência de nossa cidade e fonte de receita para os cofres públicos e refletir. Quando teremos um planejamento turístico a médio e longo prazo que realmente nos prepare com toda a infraestrutura para alcançarmos novos patamares no mercado? É ver o alto consumo de drogas e o crack destruindo pessoas e famílias e questionar. O que estamos fazendo para resolver, ou se não resolver, mas ao menos minimizar este grave problema social? É preciso ver a cidade com veracidade em todos os setores. Educação, cultura, saúde, habitação, transporte público, meio ambiente, turismo. O privilégio de viver aqui não pode ser a venda que nos impeça de enxergar e comprar o que nos tentam vender. A nossa beleza natural, o nosso clima, a nossa qualidade de vida. Ver a cidade com veracidade é ter a consciência de que Poços de Caldas é o nosso maior presente, mas que precisamos, todos nós, cuidar muito bem do seu futuro. Estamos começando mais uma edição, nessa segunda-feira, hoje, dia 10 de dezembro de 2012. Prazer e privilégio da sua companhia com a gente até às 10 da noite, nesse programa hoje, que com certeza é muito especial. Eu abri o programa aí falando de veracidade, quero lembrar a você que participar deste programa, que ao final dele nós estaremos sorteando o livro Veracidade, que recentemente nós lançamos aí. Você pode encontrar esse livro na Livraria Nobel, aqui em Poços de Caldas. Então você que participar deste programa de hoje, que é um programa com certeza muito especial para todos nós, você vai estar concorrendo ao final do programa então a este livro. Bem, falei muito especial porque nós temos pela primeira vez como prefeito eleito em Poços de Caldas, né, o prefeito eleito, ele que está aí já se preparando para assumir a administração do município em 2013, o prefeito eleito Heloísio do Carmo Lourenço. Ele é o nosso entrevistado, o seu entrevistado pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Heloísio abriu o programa aí falando de muitas questões que nós vamos estar com certeza abordando aqui neste programa, inclusive com a participação essencial e fundamental da população, mas eu gostaria de começar um pouco retornando aí, até de uma maneira cronológica, perguntando a você assim, como é que você resolveu de repente, ou se não foi de repente,
a ser prefeito de Poços? Quando é que passou pela sua cabeça que isso poderia ser real um dia? Como é que começou a surgir essa vontade sua de ser prefeito? Boa noite, obrigado pela sua presença e o privilégio de estar aqui com a gente no Hora da Verdade. Boa noite, William. Boa noite a todos os telespectadores da TV Poços e do Hora da Verdade, né? Um programa que há muito tempo vem fazendo sucesso aí nas nossas noites e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, né? E ainda mais na condição de prefeito eleito. Então, William, essa história, na verdade, em ser prefeito é um fato, mas a questão de ser político, de ser candidato, ela é alguma coisa que eu tinha certeza que em algum momento aconteceria. Então, eu já participo da política há muito tempo, né? Mesmo antes um pouco da entrada na universidade, eu entrei na faculdade em 87 e antes disso a gente já militava, né? A minha militância política, ela vem da igreja, né? De uma participação na igreja. Mas você já pertencia ao Partido dos Trabalhadores? Então, foi nessa época que a gente passou a fazer parte, ou passou a ser simpatizante dos Partidos dos Trabalhadores, né? Como eu estava te dizendo, a nossa militância, ela vem de uma participação na igreja e onde a gente discutia muito sobre a desigualdade social. Então, a luta por uma sociedade mais justa, ela vem a combinar com o Partido dos Trabalhadores, com os ideais do Partido dos Trabalhadores, com as lutas dos trabalhadores, com as lutas pela reforma agrária, alguns pontos do país. Então a gente tinha naquela época muitos padres que defendiam essas bandeiras e a gente seguia, né, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldália, enfim, e a gente seguia essa linha de pensamento. E aí vem a culminar com o Partido dos Trabalhadores, né, um embrião ainda lá em Alfenas, e nós começamos a participar. Isso quando, só para a gente situar... 86, 85, 86... Porque as pessoas às vezes falam que você é um petista recente, mas então não é tão recente assim. Não, rapaz. Então assim, eu já participava, fui simpatizante muito tempo, né? E desde a primeira eleição do Lula a gente já carregava a bandeira, já fazia panfletagem, já estava nas ruas nessa época, né? Então, William, vem de lá desse tempo, né? Evidentemente que depois veio o processo de filiação, fui filiado lá em Alfenas primeiro, né? Meu irmão foi vereador por 3 mandatos lá em Alfenas, foi presidente da Câmara pelo Partido dos Trabalhadores, e eu venho para Poços e aí me filiei ao Partido dos Trabalhadores aqui e continuei, mesmo antes da filiação, eu já acompanhei, continuava aqui em Poços, eu continuava acompanhando, sempre militei, sempre lutei pela eleição do Lula, defendia isso. Então, essa questão de ser político, ela já vem de longa data. Agora, a questão eleitoral, de ser candidato, aí eu já observava o momento, entendeu? Alguns momentos que eu poderia ser candidato, tanto a vereador quanto a prefeito, mas nunca tinha chegado exatamente esse momento de juntar de ter a confluência dos astros, vamos dizer assim, porque na verdade a minha profissão ela é totalmente dependente da minha presença, né, da minha presença. Então, isso ela dificultou em algumas vezes, então saí para a campanha e eu acabava participando como coadjuvante, mas como participante, vamos dizer assim, mas eu sabia que num determinado momento eu seria candidato. E dentro do próprio partido, o meu nome ele já vinha sendo ventilado aí há 1 ou 2 anos atrás, né? O pessoal falava isso, falava, olha, você vai ser candidato, você vai ser prefeito, você vai ser candidato, vai ser candidato. E esse ano isso entrou com mais força, né? Tanto que quando nós fizemos algumas sondagens um pouco antes da eleição, aí a gente já colocou, meu nome já estava no meio dos... E o partido mesmo dizia isso, né? Quando perguntavam sobre os prefeitáveis do nosso partido, o meu nome já veio entrando ali, né? Mais ou menos colocado, e eu fui fazendo aquela análise pessoal minha, né? E entendi que aquele momento seria adequado. Quando realmente o partido decidiu que faria um processo de renovação, e aí foi colocado em xeque, eu de novo analisei minha situação, analisei a questão profissional, questão familiar e tudo, e aceitei. Eu estava pronto para ser candidato. E isso é importante que as pessoas percebam, viu, William, só para completar, porque... quando eu apareci como candidato, né, inicialmente, as pessoas não acreditavam muito na nossa candidatura, mas logo na sequência perceberam isso, e realmente, né, vamos dizer, modéstia à parte, eu estava preparado para ir para o debate, para vir para a televisão, para falar sobre os problemas de Poços, para fazer reunião, para discutir com a sociedade. Então, talvez isso tenha dado um susto na população, isso tenha sido estranho, mas é importante a gente entender, gente, que um político não se faz da noite para o dia.
Você não chega numa pessoa e fala, ó, você vai ser candidato, e a pessoa de repente está ali e vai. Como é que você vai para um debate? Como é que você vai para as reuniões? Como é que você entende da cidade? Então isso é um interesse político meu, que eu sempre assisti às televisões aqui de Poços de Caldas, sempre acompanhei muitas notícias, participei do Conselho Municipal de Saúde, participava de várias atividades na cidade, li os jornais do município, acompanhava nos bairros. Então, essa vida de político observador, de tentar resolver os problemas da comunidade, de dar opinião, isso não é de hoje, né? E aí por esse motivo que eu pude aceitar naquele momento ali e sair tranquilo para os debates, para a televisão, para tudo. Você disse uma coisa super importante, porque depois das análises que se fizeram, né, durante mesmo a campanha, né, parecia que existia uma ideia de que a terceira via, que poderia ser representada tanto por você, quanto no caso específico também pelo Marcos Tony, mas que vocês estavam correndo um pouco por fora, claro, além dos outros candidatos aqui, sem demérito algum a nenhum deles, mas que vocês tinham uma possibilidade, a terceira via. E de repente, dado ao andamento da campanha, a sua candidatura foi crescendo. Eu te perguntei quando é que surgiu e você explicou muito bem como é que surgiu essa questão de ser candidato, e eu queria perguntar a você na sequência, quando é que você sentiu que, além de ser candidato, você poderia ser realmente o prefeito de Poços? Foi na segunda pesquisa do Ibope, quando nós chegamos a 17%. Né? Na primeira pesquisa Ibope, que foi lá no começo de agosto, era uma pesquisa muito recente, né, em relação ao começo da nossa campanha. Então, se não me engano, né, quando nós fomos fazer uma análise daquela pesquisa, a gente estava com 2 programas eleitorais que tinham ido ao ar, né, e acho que não tinha sido o primeiro debate ainda, e a gente aparecia com 4%. Então, naquele momento, evidentemente que logo lá no comecinho, eu sabia das possibilidades de um crescimento da campanha, eu sabia das possibilidades de ganhar a eleição, que eram pequenas, é lógico, né? A gente sabia das nossas possibilidades. Mas o entendimento que a gente tinha dentro do planejamento, e eu tinha isso muito claro, é o seguinte, que se tudo acontecesse conforme o planejado, se a gente fosse eficiente no nosso de seguir o que a gente estava planejando para fazer, que nós chegaríamos lá no final da campanha muito competitivo. E eu pude dizer isso para muitas pessoas que a gente conversava sobre essa possibilidade, e as pessoas queriam uma análise, e eu dizia isso, falava, olha, inicialmente o nosso objetivo é chegar ao final da campanha muito competitivo, né? E o pessoal às vezes me perguntava, mas o que é muito competitivo? Eu falava, com condições para ganhar a eleição, né? Com condições para ganhar a eleição. Então essa era a resposta. Quando nós saímos de 4% para 17%, ali naquele momento eu entendi que a gente já estava numa condição de boa competitividade e que a gente poderia realmente ganhar a eleição se tudo continuasse na sequência que estava. Dentro dos nossos planejamentos, dentro do meu planejamento inclusive, quando nós atingimos 17%, a gente atingiria esse nível, mas talvez um pouco mais para frente. Então tudo aconteceu muito rápido, mas a gente estava... o que significou aquilo? Que o nosso trabalho de rua estava sendo eficiente, que o primeiro debate tinha sido muito bom, que o nosso programa de televisão estava tendo a receptividade, que a nossa mensagem estava sendo levada e estava sendo entendida. Então, naquele momento, né, quando eu cheguei a 17%, eu entendi que realmente aquilo que eu tinha programado lá no começo, de chegar ao final da campanha muito competitivo, ela aconteceria. E chegando lá muito competitivo, a gente poderia realmente ganhar a eleição, como aconteceu. Bom, agora já traduzindo essa questão do que a pesquisa demonstrou ao longo do tempo mesmo, que você seria o prefeito, e agora então a gente passa a questionar, vamos dizer assim, a indagar do prefeito eleito, Heloísio, né, algumas questões que a própria população vem questionando e perguntando, e eu vou fechar esse bloco com uma questão também que já está acontecendo, que é a questão do seu secretariado, né? O que eu tenho conversado com as pessoas na rua, né, nos contatos que a gente tem, me parece que essas primeiras secretarias, primeira montagem do seu secretariado está sendo visto de uma maneira positiva, pelo menos é o que a gente pode sentir. Até de pessoas, eu conversei hoje com pessoa petista, outros não petistas, enfim, não importa nesse momento, mas de qualquer maneira parece que há uma compreensão de que as escolhas desse primeiro secretariado, dos primeiros nomes são muito positivos. Então, nós vamos para o primeiro intervalo, na sequência a gente vai questionar, e você participa desse programa pelo 37216955, assim como já tem muitas perguntas aqui. Hoje nós colocamos 2 pessoas, né, 2 atendentes, né, para nos ajudar, a Samira e a Águida,
Essas são pessoas que estão nos auxiliando aí. Você liga para a gente, 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí, a gente volta já.